Podcast Rural. No podcast Rural hoje, a prosa é técnica com extensionistas da Emater. Estou com duas doutoras em agronomia. Que é isso, hein? A Ingrid Mara Bicalho, engenheira agrônoma, extensionista da Emater Minas, e Jordânia Aparecida Gomes, também engenheira agrônoma da Emater Minas, extensionista, a quem primeiro dou o bom dia. Jordânia, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, tudo bem, Francis? Bom dia, ouvintes. E agora para Ingrid, bom dia. Bom dia, Francis, Jordane, nosso amigo Fábio está aqui também, bom dia, ouvintes. Isso mesmo, o Fábio está aqui nos bastidores fazendo a fotografia. Fábio, a turma de Paracatu já conhece, E assim, a gente tem que falar que o trabalho que a Emater faz em Minas Gerais, ele é importantíssimo, né? Nós temos aí em determinadas regiões produtores que estão a 100 quilômetros de distância da zona urbana do município. No sul de Minas é um pouquinho mais perto, né? Já dá uma distância menor, mas mesmo assim é muito importante e geralmente é pouca gente para trabalhar pela Emater para atender milhares de produtores rurais, mas é muito importante esse trabalho que vocês fazem e a gente desde já dá parabéns para vocês e deseja sempre sucesso. A gente está aqui primeiro para falar justamente dessa chegada aqui do pessoal da Emater, né, essas duas engenheiras agrônomas que estão aqui para ajudar o Fábio a atender todos os produtores rurais no que eles precisam. E eu gostaria então que a Ingrid começasse falando um pouquinho dessa nova formação da Emater Minas em Paracatu. Nós tivemos uma nova reestruturação do escritório. Essa reestruturação começou em abril do ano passado, com a minha chegada. Então, inicialmente estávamos eu e o Fábio aguardando, né, a chegada de mais um colega, no caso a Jordane, que chegou também para compor nosso time. Então agora nós temos o Bem-Estar Social, o Fábio, o pessoal já conhece o trabalho dele, e eu e a Jordane na parte de extensionista agropecuário, atendendo os produtores, dando suporte nos processos produtivos, buscando os melhores caminhos, os viés para a gente poder seguir e ter uma produção sustentável, viável, economicamente justificável e que promova desenvolvimento social. Então, projetos de crédito rural nós retomamos, com a graça de Deus e muito trabalho, a gente está conseguindo entregar crédito para o produtor, está conseguindo acompanhar o manejo, o desenvolvimento dessas novas oportunidades. E eu imagino que a tendência agora é a gente conseguir mesmo chegar cada vez mais no produtor. Como você mesmo comentou, Paracatu é um município muito grande em extensão, a gente tem regiões que precisam do nosso apoio, do nosso atendimento, a praticamente 100 quilômetros de distância. Então, agora com essa nova reestruturação, tem mais um veículo chegando para nós, então o nosso apoio no campo ele vai ficar melhor, a gente vai conseguir atender mais. Inclusive a nossa agenda para esse ano ela envolve a reunião com as associações, a presença cada vez mais forte, mais firme no campo, como era já de tradição, de costume da Emater. Entendi. Você está animada, Jordane, para esse trabalho aí? Isso já começou, né? Mas vai pegar mais força a partir desses meses agora iniciais de 2025? Isso, já começou. Eu cheguei em final de outubro, novembro, né? Fiquei 2 anos em Arinos, na Emater de Arinos. Vim para cá para juntos com os meninos dar continuidade ao trabalho. Como a Ingrid falou, agora a gente pretende estar mais no campo. Vamos receber mais um carro, isso vai ajudar bastante essa locomoção da gente para o campo, dando assistência técnica in loco. Então a gente acha que isso vai fazer bastante diferença. Tá no campo com o produtor, sabendo das dificuldades que ele passa para a gente tentar auxiliá-los. Entendi. Jordane, do que você já ouviu do produtor rural, o que você acha que a cidade está mais necessitada? Você teve algum contato já agora nesses meses com produtores rurais e dentro desses contatos que você observou? Já tive esse contato e é justamente isso. Eu acho que o produtor sente falta do extensionista no campo. Além de outros programas como o crédito rural, que a gente está implementando de novo. Então são 2 pontos importantíssimos que agora em diante, né, Ingrid e Fábio, a gente vai debruçar neles para tentar
minimizar esses problemas, esses gargalos da população. Entendi. Ô Ingrid, vamos... Você tem mais algo a acrescentar a respeito dessa questão da nova formação? Então, a gente vai estar mais próximo, como a Jordane falou, eu também falei, e tentar ajudar no sentido de melhorar o processo produtivo, de mostrar um arranjo melhor do processo, porque às vezes o produtor, ele não tem nem noção do quanto ele gasta na propriedade. E às vezes, quando ele recebe o pagamento, ele vê aquele monte de dinheiro, aquele montante de valor, e ele não tem noção, ele acha que a atividade está muito boa, que a atividade está rentável. E o que a gente está buscando fazer? Mostrar para ele que existem maneiras sustentáveis dele ter uma rentabilidade maior, dele poder tocar a atividade e também valorizar o papel da mulher no campo, do jovem no campo. A gente visitou o colégio agrícola que a prefeitura recentemente inaugurou, então a Emater também tem um trabalho muito forte junto à prefeitura, a Secretaria de Agropecuária, e nós estamos junto com eles também, pessoal dos sindicatos trabalhadores, nessa força, né, no campo para poder aumentar e trazer valor à agricultura familiar. A gente sabe que quem sustenta a mesa do brasileiro é o agricultor familiar. Bacana, bacana. Você estava me contando, né, a gente se reuniu no final do ano passado, que teve um problema que às vezes o produtor rural não consegue enxergar porque está debaixo da superfície do solo. E esse é o tema principal da nossa prosa de hoje, que é a questão da erosão. E eu gostaria que você relatasse esse problema para a gente fazer essa introdução nesse tema e nos próximos blocos a gente discorrer a respeito do assunto. Excelente. No final do ano passado a gente recebeu um chamado de um morador lá do PA 15 de novembro, do assentamento. E aí ela mandou umas fotos, umas imagens que ela estava com problema de erosão. Só que às vezes, pela falta mesmo, né, de conhecimento, o produtor não consegue identificar o que é. Então ela mandou o relato para mim que tinha um buraco, tinha aberto um buraco na propriedade dela. E ela estava muito preocupada porque ele estava numa dimensão que ele já tinha inclusive retirado o solo sob a cerca. Então tava uma situação realmente perigosa, não só para os animais, porque é próximo a uma área de cerrado, né, cerrado nativo, remanescente e pastagem, mas também para as pessoas. Então, às vezes, um desavisado, à noite, a gente sabe que é mais escuro, não tem iluminação, poderia sofrer algum tipo de acidente ali, ou mesmo com a queda do solo, porque realmente são blocos mesmo de solo caindo. Aí nós entramos em contato com o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Agropecuária, né, que são grandes parceiros nossos, e combinamos para poder ir lá, aí na pessoa do Lindolfo. Inclusive, nós também chamamos o pessoal do IEF, do Instituto de Florestas, o Danilo foi conosco também, para a gente poder avaliar. Porque o que a gente sabe? A erosão, ela pode tomar dimensões realmente danosas. E às vezes, do ponto de vista agrícola, até irreversíveis. Que acho que até a Jordane teve essa experiência na faculdade, né? O que a gente, que é mais antigo, via na faculdade era que, dependendo do tipo de erosão, a melhor recomendação para o produtor era cercar a área, isolar, para não ter nenhum acidente e deixar a natureza mesmo regenerar recuperar aquele problema. Só que a gente sabe que não é bem assim. Principalmente produtores de café, esses maiores que têm certificação, até os menores também, né? Os que buscam certificação, café especial e tudo, dentro das certificações, uma das metas que eles têm é justamente a preservação, conservação do solo. E esses tipos de erosão, não só esse que a gente vai falar, eles todos são de grande atenção pelo problema ambiental. Então, uma das alternativas de manejo é a tentativa de recuperação. Entendi. Então, o que nós pensamos não é o caso dos produtores lá, né? Eles não têm certificação, mas pela questão mesmo de segurança, é uma situação que a gente precisa realmente resolver. E aí, do ponto de vista ambiental, que ainda prioriza essa necessidade, é que logo abaixo desse processo erosivo nós temos, se não me engano, 3 nascentes.
Então, o risco ele está no assoreamento também dessas nascentes, e aí já cria um crime ambiental. Entendi. A gente sabe da necessidade da preservação das nascentes. Jordane, o nome desse buraco como que é? Tem um nome específico, né? Tem a vossoroca. E daí a importância de identificarmos esse processo de erosão quanto antes, para não chegar nesse estágio de vossoroca, que é muito difícil você conseguir controlar. Além dos problemas sociais, agrícolas, o problema ambiental é enorme. Então, nos outros blocos, a gente vai descrever mais passo a passo cada problema desse. Mas, então, por isso, essa importância de identificar esse problema, além de ter órgãos públicos, né, trabalhando juntos para conseguir sanar esses problemas, porque realmente, como diz, a erosão é um problema muito complexo. Entendi. Envolve muita coisa. Então, por isso, a nossa ida lá no 15 de novembro já foi apoiada pela Prefeitura e pelo IEF. Tá. Então, eu acho que ao final desse programa aqui, a gente tem que deixar essa noção de trabalho junto mesmo, tanto da população quanto desses órgãos públicos. Entendi. E a necessidade de preservar para evitar que o problema ocorra. Entendi. Só para a gente finalizar essa primeira parte aqui, mais ou menos qual é a extensão superficial aí dessa abertura, dessa vossoroca? Vocês fizeram a medição? O pessoal do IEF lá conosco, a gente não chegou a medir, mas tranquilamente passa de 1 hectare, né? Porque nossa! Ele é bem grande. E, inclusive, é um problema tão sério que eu estive em contato com a produtora na última semana e ela falou que aumentou por conta desse volume de chuva. Lá tem um grande problema, até se a gente tiver a oportunidade de ir em loco, você poder ver, a estrada que chega até a área dela é uma estrada de responsabilidade DR. Parece que ela vai ser até pavimentada. Tem essa conversa. E o que eles fizeram? Aquelas práticas, né, de desvio de fluxo de água, num desses desvios o fluxo foi vertido justamente para a área dela. Entendi. E aí, nesse bate-papo nosso, a gente vai falar de alguns fatores que aceleram esse processo erosivo, e um deles é comprimento e declividade de rampa. Ou seja, a descida que a gente dá, né, o caminho que a gente dá para a água descer. E aí, lá em loco mesmo, nós verificamos que o fluxo de água que desce ali, ele desemboca exatamente onde a gente está tendo o processo erosivo. E aí, várias outras características contribuem para tudo que está acontecendo. Mas realmente tem que ter um acompanhamento de vários órgãos para a gente poder manejar essa situação e resolver. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos
Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.